Olá, começando mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimento para a sua transformação, para o seu desenvolvimento, através de bate-papo com pessoas de uma história interessante, de influência, de terapias, enfim. E a gente passando aqui para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e também pela Rede Fox. E o pessoal que nos segue também pelo YouTube, Instagram, Facebook, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente. Gente, hoje nós vamos falar o seguinte. O que é certeza na vida da gente? É que a gente está vivendo e está envelhecendo, né, caminhando para o final da vida, enfim, sem pensar nesse negócio de tristeza, mas viver a vida intensamente. E hoje eu estou trazendo uma querida, seja bem-vindo, Karen, tá? Para a gente falar justamente disso, Karen. O que é envelhecer sem medo, né? Vamos falar assim. Isso. Né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Karen Busato, eu sou psicóloga e sou uma pessoa normal, como todos vocês, né? E eu, como todos, estou envelhecendo, né? E já tive muitos grilos, eu vou chamar de grilos, né? Aquilo que fica martelando, né, dentro da cabeça da gente. Exatamente. A gente aprende que a gente não pode envelhecer, que a gente tem que pegar e não viver essa fase, né? E para mim isso tem sido gratificante. Eu acho que hoje eu não voltaria a ter a idade que eu tinha antigamente, né? É aquela história, né, Karen? O envelhecer ele é obrigatório, né? A gente está no caminho de envelhecimento, exatamente, né? Você está vivendo a vida. Como você vai envelhecer e como é que você vai trazer essa maturidade para sua vida, que é opcional, né? Exatamente, é isso que a gente tem que fazer, né, Aldo? Cara, e me conta o seguinte, você mesmo falou aí que você teve que reconstruir isso, né? Que você tinha uma visão completamente diferente. E o que acontece muito na vida da gente é o seguinte, muitas vezes você traça um objetivo, você tem um sonho, aí você começa a criar aquele negócio, né? E vem lá de trás. Não, vem lá da infância, você vê seu pai com sua mãe, aí você quer construir sua família, toda aquela história, né? Então você cria um modelo, vamos falar assim, que você quer seguir. Modelo de futuro, né? E aquilo não sai do jeito que a gente quer. Nem sempre. Né? Então é um processo diário, né, cara? De você ter que reconstruir, de fazer isso. Como é que isso foi na sua vida, assim? Eu tive uma infância, assim, meus pais eram muito sistemáticos, né? Inclusive meu pai, ele era muito rígido. Inclusive o meu pai, ele teve uma criação extremamente rígida, ele foi criado dentro de um seminário. Olha. Porque na época eles não tinham condição de dar estudo para os filhos, então o que os pais faziam? Colocavam os filhos no seminário para eles terem uma educação, né? E meu pai, ele quase foi, ele se tornou padre, né? Até que ele conheceu minha mãe e acabaram se casando. Então ela desvirtuou ele. Desvirtuou, minha mãe desvirtuou meu pai. Aí eu estou querendo falar um pouquinho a respeito disso para a gente entender o que foi a minha criação. Eu tinha uma ideia de envelhecer e casamento e tudo, o normal, né? Na época, todo mundo acreditava nesse tipo de situação, né? Então, a gente casava para não separar, tinha todas essas crenças, né? Que hoje a gente fala em crenças, né? O que aconteceria no futuro? As falas que a gente tinha, inclusive, antigamente a gente tinha até a fala, nossa, com 40 anos uma pessoa já é velha. Essa é a palavra que se usava, né? E eu até usava uma fala que até hoje me deixa assim, com vontade até de rir. Eu falava assim, aquela velha de 50 anos. Não, e recentemente teve uma adolescente que chamou uma moça de velha na faculdade, né? Ela tinha 42 anos, que estava entrando na faculdade. Já não tem mais idade para estudar. Então, qual é realmente a idade para isso? A idade, quem faz, somos nós. Isso eu percebo com o que eu estou passando hoje. Eu vou até comentar com vocês aqui. Eu tenho 55 anos, 365
3 dias. Olha, peraí, então nós estamos chegando no aniversário aí. Que legal. Na quinta-feira eu faço 56 anos. Olha, né? Que ótimo. Então, e eu não me sinto velha, de maneira nenhuma. Eu me sinto uma jovem dentro de mim. E parece que a minha vida, ela tem muito para ser vivida. E eu comecei a cultivar isso dentro de mim, o tempo todo. E a gente tem que imaginar que isso não quer dizer que eu não possa fazer isso ou aquilo lá na frente. Eu tenho vontade de fazer. Então, por que não fazer? Ô, Karen, sabe um negócio interessante? A gente estava abordando justamente isso, a questão de visão, né? Primeiro Gente, você vê quando a mulher é empoderada, ela não tem medo da idade, né? Ela fala na televisão a idade, mas está muito bem, né, gente? Pode mentir uns 10 anos a minha no mínimo, né? Pois é. Então é o seguinte, e o que é isso? Existe hoje, a gente vê muito hoje, jovens velhos, né, com aquela cabeça velha, que não consegue, que não tem, tal, e velhos novos, que o cara não tem maturidade. Né? Exatamente. Aqueles vovô boy. Né? Com certeza. Então, assim, tem esse lado. E aí, o que te traz isso? Porque vivência todo mundo tem, gente. Todo mundo está vivendo. Agora, o que você vai absorver daquilo? O que você vai interiorizar? O que você vai trazer para dentro de você? Por quê? Você acabou de falar, por que você citou os seus pais? Como foi sua criação? Porque foi minha criação. Porque isso foi sua forma de começar a vida. Só que dali você se transforma, né, cara? Exatamente. Aí eu tive toda uma transformação. Eu acabei me casando muito cedo, muito cedo, mais ou menos, né? Eu tinha 24 anos quando eu me casei, permaneci casada durante 21 anos, tive meus filhos e meu casamento deu certo. Eu nunca vou dizer que um casamento de 21 anos não deu certo. Ele deu certo. Até o ponto de que os dois queriam permanecer casados. Deu certo por 20 e tantos anos. Né? Deu certo por 21 anos. Exatamente. Né? Então Aí nós tivemos 3 filhos maravilhosos. Hoje eu demorei um pouco para ter meus filhos, que a minha filha mais nova tem 19 anos, então eu poderia ter tido mais cedo. Fiquei 7 anos casada sem filhos. Então você aproveitou bastante o casamento? Eu aproveitei o início do casamento. Não foram flores, gente. Não é fácil você conviver com uma pessoa que teve uma educação diferente da sua. Ele veio de uma família completamente diferente. Eu vim de uma família completamente diferente. Ele tinha uma educação muito mais rígida que a minha, né? Então, isso daí foi levado para dentro de casa e para a educação dos filhos, né? Aí me separei. Só que eu, como fui criada para estar casada, para mim foi muito difícil separar. Muito difícil. E eu não conseguia me ver além de um relacionamento. Eu era a extensão de um homem, uma extensão de uma outra pessoa. E você complementava, né? Tipo assim. Eu era um complemento daquela relação. Eu não era eu, entendeu? Só que aí... Então você, desculpa já te cortando, você era metade da laranja. Exatamente, eu era metade da laranja. Mas com o passar dos anos, eu vim a descobrir que a gente é só uma laranja inteira. A gente não precisa da metade da laranja. A gente tem 2 metades, né? Não. A gente tem 2 metades da laranja. Exatamente. A gente tem que ser completo para a gente viver um relacionamento. Porque senão a gente não é feliz completamente, sem a outra pessoa. E se a gente é uma fruta completa, no caso, e ele é uma fruta completa, a gente consegue se somar, né? Se somar. E fazer uma fruteira mais bonita, de repente, com outros frutos, né? E essa analogia é tão importante, porque é o seguinte, porque aí você para de depender, a sua felicidade para de depender dos outros. Exatamente. Fica só na sua mão. Exatamente. Né? No seu controle, né? E eu comecei a olhar para esse... Eu passei muitas mazelas, muitas coisas difíceis, né, com a separação, porque eu não tinha uma profissão. Eu tinha me formado em 1991 como psicóloga, só que eu nunca tinha atuado na minha área. E para mim foi muito difícil a separação, porque eu não tinha uma profissão. Quem era a Karen? Quem sou eu? Começou a vir essa dúvida na minha cabeça, e eu falei assim, e se eu um dia
me for, e se eu morrer, que legado que eu vou deixar para esses meus filhos? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Isso daí foi uma coisa que começou a me deixar muito triste. Eu não sou ninguém. Nossa. Entendeu? Porque fica um vazio, né, cara? O vazio, porque é a falta de algo. Eu não me sentia uma fruta completa, entendeu? Olha, isso que você está falando, a gente estava conversando um pouquinho antes, é aquela historinha de colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E aí vem um ladrão, leva a cesta, você ficou sem ovos nenhum. Então, assim, muita gente, eu não estou falando, gente, que você não tem que colocar atenção nas coisas que você faz, não. Mas muita gente coloca 100% da atenção no casamento, por exemplo. Aí a pessoa vive um segundo plano. Não. Ela tem que ser, a pessoa mais importante do mundo tem que ser a gente. Exatamente. Tipo assim, por que eu falo que a pessoa mais importante do mundo tem que ser eu? Aí tem gente que vai falar assim, não, é Deus. Não, Deus não é pessoa, Deus é um ser superior. Mas de pessoa, tem que ser eu. Eu tenho que me amar acima de tudo. Isso. Porque aí eu construo, né, cara? Isso. E aí porque, gente, quando a gente se ama e a gente entende que o outro é um complemento e não a gente é um complemento do outro. Exatamente. Você começa a receber os erros do outro, as não compatibilidades, você recebe isso com mais tranquilidade. Porque quando você é complemento, aquilo te influencia diretamente, né, cara? Influencia, porque falta alguma coisa. Olha só. Porque falta alguma coisa em você, entendeu? Então, isso me fez refletir muito. Ao longo da minha separação, eu tive problemas com os meus filhos, porque eles sofreram todo esse impacto. Porque, querendo ou não, eles estavam soltos ali dentro daquela cesta de frutas, né? Eles eram as frutinhas lá também. Exatamente. Eles eram inteiros, só que eles se sentiam metade. Mas, na verdade, a cesta não estava existindo, não, né? Exatamente. A cesta, ela ruiu. Agora, Karen, olha só. Deixa eu voltar um pouquinho, que você falou que você fez o curso de psicologia com quantos anos você tinha? Eu me formei com 19 anos. Beleza, 19 anos. Então você teve acesso a essa informação, de tudo isso. E olha, gente, o que o meio faz com a gente? Mesmo com a informação, né, que hoje ela usa essa mesma informação para aprimorar, para viver melhor, ela com 19 anos ela teve essa formação, mas ela não absorveu isso. Não. Por quê? Ela estava contaminada pelo meio, é isso? Provavelmente, eu falo que é um pouco de imaturidade. O jovem, ele tem essa imaturidade. Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais no jovem, para ele ter uma maturidade maior, para ele poder escolher a profissão. Não estou dizendo que eu escolhi a minha profissão errada. Na época, eu não tinha maturidade suficiente para entender o que a psicologia ia fazer comigo. Entendi. Aí eu vim redescobrir a psicologia mais para frente. Aconteceram diversas coisas comigo. Inclusive, teve uma fase, há uns anos atrás, eu resolvi assumir meus cabelos brancos. Eu estava brincando com ela, gente, isso para mim é louro. Meu cabelo, ele é branco, ele é natural, né? Já faz 5 anos que eu não pinto meu cabelo, eu cuido dele muito bem. E nessa transição, eu escutei muitas coisas. Porque a pessoa que olha, ela fala assim, não, você desistiu da vida, você vai ficar velha. O que é ficar velho para você? Eu estou muito bem e eu gosto muito do meu cabelo. Olha, meu cabelo está muito saudável. Eu gosto de mim hoje. Lógico, tem uma ruguinha ou outra que me incomoda. Isso não quer dizer que eu não vou lá na frente fazer alguma coisa. E isso também não quer dizer que eu estou usando meu cabelo hoje natural, que eu não vá pintar ele lá na frente. São escolhas. Por exemplo, por exemplo, eu pinto o meu de branco, tá, gente? Pois é. Aí o que eu digo, assim? Eu falo que são escolhas. E a vida, e isso daqui que eu estou falando de maturidade, que a gente pode viver isso. Quando eu falo assim, lá na frente eu posso pintar meu cabelo, tem gente que vai falar para mim, nossa, mas você acha que você tem uma vida inteira pela frente? Olha para você ver. Um fator, uma crença limitante, né? Exatamente. A pessoa tem. Eu prefiro imaginar que eu vou ter esse tempo. Porque eu vou viver bem hoje. Karen, e você falou um negócio que desperta uma
uma luzinha de atenção, que é o seguinte, que é a juventude, que é o processo que você passou, né, por não entender isso na juventude, e é o que a gente vê na nossa juventude, né, de tá muito mais depressiva hoje, porque fica olhando mídia social, fica se comparando com outras pessoas, né, então isso tudo, lógico, reflete. Gente, é claro que quando eu vejo alguém postando que está fazendo um passeio de barco numa praia linda, ou que está com um carrão, eu desejo aquilo para mim. Só que, e aí? O que tem de realidade ali? O que tem de verdade ali? Aquela pessoa realmente ela está sorrindo de felicidade ou ela está sorrindo porque tirou a foto? Então, cada um tem o seu processo. Isso. Então, a adolescência, e a gente hoje, com a maturidade, a gente consegue pensar dessa forma. Por quê? Porque é todo um processo, é tudo que eu construo. Né? A gente pensando no seguinte, não interessa a religião que você tem, ou a crença que você tem. Na hora que você terminar essa vida aqui, você não leva nada disso aqui para você. Você leva só a sua vivência para onde você for. Né? Então, por que a gente batalha tanto por ter bens, não sei o que tal? Lógico que é importante, a gente vive num mundo capitalista, é importante você ter dinheiro para comprar as coisas, para tomar um café gostoso desse aqui. É lógico que é importante. Mas isso não tem que ser a função principal. Você tem que ser a função principal. Você tem que ser feliz. E quando a gente trouxe a Karen aqui para falar, com todo esse poder que ela tem pela vivência que ela teve, né? E está tendo, né, Karen? Graças a Deus. Minha vida continua o tempo todo, eu estou sempre crescendo, eu estou sempre me reinventando, eu estou conhecendo coisas novas o tempo todo. Hoje eu já trabalho, tive a oportunidade, por isso que eu falo, a gente não pode se fechar numa caixinha, a gente tem que pegar e tentar olhar fora da caixa para ver até onde que eu posso ir. Aí, o que acontece? Eu comecei a buscar conhecimento pessoal mesmo, e começar a me engrandecer. Aí, cada vez eu estou aprendendo. Eu já trabalhei como psicóloga clínica, eu já trabalhei em academia, atendendo pessoas na academia esportiva, né? Atualmente, eu também estou trabalhando em escola infantil, coisa que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. Mas eu acredito que que hoje o ensino está mudando e, graças a Deus, eles estão percebendo a importância de um psicólogo dentro da escola para visualizar algum tipo de distúrbio numa criança muito pequena. Porque minimizar isso para o futuro. Isso daí é fantástico. E você falando de adolescentes, o que a gente percebe mesmo é que os adolescentes não sonham. Olha. Eles não têm perspectiva do futuro. E quem não sonha, eu brinco que é zumbi. Né? Se você pega um grande centro, igual São Paulo, Belo Horizonte e tal, se você parar no centro e ficar olhando, gente, é um monte de zumbi para lá e para cá. Cada um, uns com fone de ouvido, outros não sei o quê, pensando na vida, não sei, com a mochilinha. Mas tudo assim, não tem nem expressão facial. Não. É uma coisa absurda. Hoje falta tempo de qualidade. Tempo de qualidade em família, tempo de qualidade com os amigos. Então, o que acontece? Os alunos acabam se comunicando através de um celular e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a mídia. O que a mídia está fazendo com a gente? Então, desintoxicar a nossa vida pessoal, porque eu também sou um pouco viciada na internet. Todo mundo, hoje em dia, está sempre com o celular na mão. Não se conversa mais olhando no olho. É verdade. É muito complicado isso. Isso daí é uma coisa que a gente tem que se doutrinar. Porque até onde eu lembrava, há uns anos atrás, eu não conversava com a pessoa. Precisava falar com uma pessoa ao telefone o tempo todo. Eu pegava uma ficha, ia lá, ligava no orelhão, não é verdade, Aldri? A gente pegava... Tem gente que nem sabe o que é isso. Exatamente, não sabe. Ficha telefônica, gente. Exatamente. Tenta falar assim, o que esses caras estão falando? Então, essa pressa de conversar, ela não existia. Então, a gente vivia mais a vida. E você sabe uma coisa interessante hoje? E eu passei por isso recentemente. Hoje, para você ligar para uma pessoa, você fala assim, pô, será que ela pode atender? Então, você vai mandar uma mensagem, posso te ligar? Exatamente. Antigamente não, você pegava, colocava a ficha e ligava. Né? Hoje não, hoje você tem... Por quê? E aí, justamente o seguinte, a pessoa já começa a conversar, posso te ligar? Não, agora não sei o que, pode falar. Aí você acaba passando ali a mensagem por ali.
Né? Então você perde, e o encontrar está cada vez mais difícil, né, cara? Hoje tem realmente encontrar está difícil. Hoje tem alguns restaurantes, alguns bares, que eles estão fazendo isso. Você chega lá e deixa o seu celular na porta, porque eles querem essa interação. E é importante, só que isso daí é algo que tem que ser em comum acordo com todas as pessoas. Não adianta eu só querer, o Alden só querer, e outras pessoas só quererem. Todo mundo tem que ter esse entendimento e fazer esse movimento para que isso aconteça. Então, quanto mais pessoas buscarem isso, melhor. Olha, e isso é tão interessante. Tem um café que eu gosto muito de ir lá em Belo Horizonte, Dona Cici, um abração pro pessoal lá. E lá tem uma plaquinha que eu comentei com eles fizeram uma plaquinha que eu amei. É assim, não temos Wi-Fi. Porque, eu não vou lembrar direito, mas privilegiamos a conversa entre as pessoas. Então é exatamente isso, gente. A gente está perdendo isso. A gente está perdendo essa parte. A tecnologia é muito importante. Por exemplo, Sim. A gente está aqui, através do programa Papo Coach, levando informação para todo mundo. Tecnologia. E a gente recebe muito feedback de quanta transformação que isso que a gente faz aqui leva. Então isso nos motiva ainda mais a fazer. Né? A convidar pessoas como a Karen para estar aqui com a gente, para discutir sobre isso. E de trazer com leveza, né? Que como falar disso e falar da vida própria, falar com empoderamento sobre isso, né, cara? Isso. Karen, mas aqui, então você falou que nem sempre foi assim. Qual foi a virada de chave? O que te transformou? A virada de chave foi quando eu tive uma discussão muito grande com os meus filhos e eu falei para eles assim, porque o pai sempre falava assim, manda eles para casa que eu cuido deles. Desculpem os pais, mas é muito complicado esse negócio de separação, com quem ficam os filhos, esse negócio de pensão. Eu não quero nem entrar nesse assunto porque não vem ao caso, tá? Eu tenho muito respeito ao meu ex-marido, acho que ele é um pai maravilhoso, né? Legal. Isso daí eu não tiro dele nunca, porque ele foi o pai que eu não tive, certo? Para os meus filhos, e eu acho que esse mérito é dele, né? Conviveu 21 anos, gente. Exatamente. Um excelente casamento. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu peguei, num momento, eu estava com 3 adolescentes dentro da minha casa e falei, não, vocês vão para a casa do pai de vocês. Eu me senti sozinha. Olha. Sozinha. Achando que aquilo era libertador para mim. E eu me senti no vazio. Quem sou eu? E não foi fácil. Eu não vi nada em mim. Isso foi difícil. Foi aí que eu comecei a buscar o meu empoderamento pessoal, eu comecei a olhar mais para dentro de mim, tentar entender um pouco mais quem eu era. Eu parei de sair, coisa que eu fazia muito, eu saía, acabava falhando em algum tempo de qualidade com os meus filhos, porque eu achava que eu tinha perdido tempo, certo? Então eu precisava sair, e eu fiz tudo ao contrário. E você tinha aquele pensamento de metade da laranja. Você precisava reencontrar outra metade da laranja, exatamente, né, cara? Eu achava o pensamento ainda estava daquele jeito. Eu achava que eu precisava encontrar a outra metade da laranja. Só que eu peguei e falei assim, não, quem sou eu? Que legado eu vou deixar? Se eu morrer hoje, como é que vai ser? Como é que eu vou ser lembrada? E foi aí que eu comecei a ter algumas situações que me levaram a refletir mais e mais. Eu tive problemas de saúde, eu comecei a ter a minha pressão alta e eu tive quase um AVC. Nossa. Certo? E eu sozinha, na minha cama, na minha casa, de madrugada, eu pensei, se eu morrer aqui, ninguém vai saber que eu morri. E isso daí me fez pensar muito na vida, muito. Refletir muito sobre o que eu estava fazendo comigo. Aí eu peguei e falei, não, essa não sou eu, meu nome é Karen, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa empoderada, e onde eu chego, eu paro, as pessoas olham para mim, e eu acho que eu tenho alguma coisa para falar para as pessoas. Não é só minha aparência, eu posso ser mais. E eu queria ser uma pessoa que pudesse levar a palavra para as pessoas
e ajudar elas a entenderem que elas podem ser alguém. Hoje, eu me sinto muito bem, depois de tudo que aconteceu. Eu comecei a buscar palestras, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a participar de imersões e comecei a estudar mais, entender um pouco mais da vida, entender um pouquinho mais o que era importante para mim. E muita coisa que eu aprendi, hoje eu vejo o quanto eu errei no passado. Até na educação dos meus filhos, né? Hoje a gente só quer mais, quer tudo, quer ter as coisas, quer ter um lindo prato de louça para mostrar para as visitas. É aquela historinha, né? Você quer comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar para pessoas que você nem gosta. Né? Exatamente. E isso você falou interessante, que é o seguinte, você falou assim, eu perdi muito. Não, eu acho, gente, que eu vi isso uma vez e interiorizei isso para mim. Ou você ganha, ou você aprende. Acho que perder você nunca perde. Né? Porque você tem ali, pelo menos, a vivência do que está acontecendo. Isso... Então você está ganhando vivência nisso. Né? E isso tudo, cara, te transforma. Te faz ser quem você é hoje. Né? Te traz essa lucidez, essa transformação, vamos falar assim, né? Previamente. E Karen, e hoje? Bom, então você teve acesso à psicologia lá atrás. De novo aqui na frente. Interiorizou isso, né? Trouxe isso mais para frente. E como que você hoje trabalha isso, assim, para ajudar as pessoas também? Hoje como é que funciona isso? Hoje eu atendo em consultório, né? E atendo hoje eu sou psicólogo escolar também, né? Graças a Deus, as pessoas que passam por mim, eu trabalho com a linha sistêmica, né? É uma linha mais breve, é uma terapia mais breve, né? Onde eu uso algumas ferramentas, a gente diz recursos sistêmicos, até do coach, né? É muito parecida, porque a sistêmica, o coach, ele vem da sistêmica, né? Sim. Na verdade. Então, a gente trabalha com as pessoas assim, para elas interiorizar e provocar um insight, para que elas consigam se melhorar o mais breve possível, né? De tudo, na verdade, a transformação, ela sempre acontece internamente. Isso. Né? Você usa o meio externo para levar essa transformação, mas ela é sempre interna, né? Isso, é sempre interna. Não, sempre demais. interna. Daí é uma virada de chave, né? A gente só é o mediador ali, né? Exatamente. Eu trabalho como mediadora nessa virada de chave. E graças a Deus, as pessoas que passam por mim agradecem. Eu fico muito agradecida por elas conseguirem seguir a vida delas com mais qualidade, né? Isso aí eu fico muito feliz, né? E a psicologia realmente mudou a minha vida. E olha que coisa interessante. Você transformou a sua vida e hoje você transforma a vida das pessoas. Graças a Deus. Olha que legal. Né? Isso daí é o poder poder do da propósito, né? Karen, eu falo o seguinte, quando o papo é bom, o tempo voa. Você vê. Pois é. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria que você deixasse as suas mídias sociais, suas considerações finais para o pessoal que está vendo a gente aí. Eu vou deixar 2 mídias, porque eu tenho uma mídia social que eu trabalho mais no meu pessoal, que eu também sou, além de psicóloga, eu sou modelo grisalha, né? Que agora, isso aconteceu por conta da minha transição capilar, né? Por causa, Karen Gris, @Karen Gris. Está aparecendo aqui embaixo aqui. Tá. E o meu profissional é Karen Busato Psi, que é onde eu trabalho, eu posto mais meu profissional, né? Não estou dizendo que nos dois eu não seja profissional, né? Mas eu tenho muitos admiradores, né? Muitas pessoas que me admiram, que me seguem, que se baseiam, né? De toda a vivência que eu tive, mais essa questão de transição, a questão da idade, não tenho medo de falar a minha idade. Isso é uma coisa que eu falo com grande louvor, eu sou muito feliz com tudo o que eu conquistei e eu espero que eu consiga motivar, né, e inspirar outras pessoas a serem felizes, sem pensar que a vida acabou, né? Eu já me sinto motivado de ter conhecido a Karen e ter trazendo ela para vocês aqui, levando tanta informação. Karen, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você, Vivaldo. Obrigado pela oportunidade. Gente, e é isso aí.
E aí, o que você vai fazer com isso? O que você vai transformar na sua vida, né? E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez todo mundo que nos viu pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade e pela Rede Fox. E, se você ainda não faz parte das nossas mídias sociais, vem logo, @hajacerto. Instagram, Facebook, YouTube. E passa lá e segue o perfil da Karen também, que tem muita coisa legal lá. E o Papo Coach fica por aqui e a gente se vê por aí, no próximo programa pela internet. Um grande abraço. Tchau. Tchau.